Pessoal, como eu falei na última aula, a gente vai continuar aqui hoje para não ficar muito extensa. Essas coisas eu estou dividindo em dois essa questão. A gente falou na última aula sobre os passos do aprendizado, né, a jornada do aprendizado, os caminhos do aprendizado, que é o título, né, dessa aula 2, digamos assim. Então a gente falou, só recapitulando, a gente falou que o aprendizado da gestão gastronômica se dá em 4 grandes colunas, vamos chamar assim. Então você tem administração, cozinha, serviço e marketing. São os 4 grandes eixos de aprendizado que a gente tem que ter quando a gente quer realmente dominar essa arte da gestão gastronômica. E a gente está falando sobre a primeira delas, a mais importante, que é a administração. Eu falei já na aula passada, a administração é mais importante, eu considero mais importante pelo menos, porque tem muita gente que vem de outras áreas, tem gente que já atua nessa área, mas atua na cozinha, atua no serviço, mas não tem noção de administração, e é importante ter essa noção, porque isso é o que realmente faz os negócios quebrarem. Então você tem que dominar essa arte. Então na aula 1 a gente falou do básico, tá? Que a pessoa tem que aprender, que é basicamente estoque e compras, tá? Então se você não assistiu a essa aula, volta um pouquinho para dar uma olhada nessa aula 1, que é bem interessante também, o que a gente tem que aprender no básico, logo de entrada, no início da nossa jornada. E agora na aula 2 eu vou falar sobre o avançado, tá? A partir disso, a partir desse momento, você já vai ter um pouco mais requer um pouco mais de habilidade da sua parte, mas faz parte da jornada de aprendizado também. Então nesse módulo avançado, vamos chamar assim, a gente fala de fluxo de caixa, é a coisa mais importante que a pessoa tem que aprender, porque realmente fluxo de caixa é aquilo que faz um negócio ter sucesso ou não ter sucesso. Você tem uma boa gestão do caixa, você saber exatamente o que vai acontecer durante essa semana no seu caixa, o que vai entrar, o que vai sair, quais os pagamentos que você tem que efetuar ao longo da semana, que vai te baixar o caixa, quais os recebimentos que você tem de cartão de crédito que você vendeu no passado, que estão chegando nessa semana, e você conseguir fazer essa conta e dividir essas entradas e essas saídas em categorias para conseguir visualizar assertivamente o seu caixa todos os dias, todos os dias. Se você não tiver um domínio de qual é o saldo do seu caixa durante todos os dias do ano, você está perdido. Desculpa eu te dizer isso na sua cara, mas é verdade, você está perdido. DRE é o segundo tema. DRE não é tão diário quanto o caixa, mas é importante. Demonstrativo de resultado de exploração. É um nome complicado, é um nome cheio de onda, mas é basicamente o seu demonstrativo de resultados. É aquilo que no final do mês você tem que analisar para ver se você está sendo eficiente ou não está sendo eficiente. Ele não é tão assertivo no dia a dia para sua sobrevivência quanto o fluxo de caixa, que é talvez mais importante, seguramente mais importante para você analisar todos os dias, mas ele é importante para ver se o seu barco está seguindo na direção legal, na direção que você estabeleceu, se está acompanhando o seu orçamento. Então é disso que se trata o DRE, essa análise do DRE é muito importante. E o CMV, você já me viu falar aqui 500 vezes, no canal, que é o custo da mercadoria vendida, é uma análise que a gente faz de preferência semanal, algumas operações fazem mensal, mas eu recomendo fortemente que você faça ela semanal, para você analisar o quanto você está gastando de mercadoria com relação à sua venda. Então isso tem um índice, que é um índice super conhecido no mercado, as pessoas falam, meu CMV é 30%, nossa, eu estou super bem, meu CMV caiu para 25%, nossa, estou preocupado, meu CMV aumentou para 45%, é porque isso realmente é o indicador mais importante do seu negócio. Então aprender a calcular o CMV e ir monitorando ele todas as semanas é uma atividade super importante da administração de um restaurante. Aí depois vem os indicadores do negócio, aquelas coisas que você tem que acompanhar o tempo todo para ter certeza de que você está seguindo um bom caminho, ou pelo menos para quando você não está seguindo um bom caminho, você perceber rapidamente. Então você tem os acompanhamentos semanais, que eu digo que é caixa, eu já falei, caixa diário, não é semanal. O CMV, que eu recomendo que seja semanal, e o faturamento. O faturamento é os períodos de faturamento entre almoço e jantar, o que está vendendo mais, o que está vendendo menos, uma promoção que você fez, se funcionou, se não funcionou, um prato executivo que você colocou para vender, como é que está sendo a performance dele, analisar o seu faturamento. Isso são atividades que você tem que ter o tempo todo. E o acompanhamento, que é um pouco mais
concentrado, que não precisa ser tão diário nem semanal, mas que você pode fazer com um tempo que analisa junto com a sua equipe, talvez, é uma ótima prática isso. O DRE, obviamente, saiu o resultado, geralmente demora 2, 3 dias para que os resultados se consolidem, para que o seu financeiro consiga te entregar um relatório bem assertivo daquilo que aconteceu no mês passado, mas é importante você sentar com a sua equipe e analisar isso. O DRE, a curva ABC, que é uma curva dos... A gente sempre diz da teoria de Pareto, né, que 80% dos seus recursos, 80% dos seus resultados, eles vêm de 20% dos seus recursos. É mais ou menos isso que acontece quando a gente analisa a curva ABC. Você vai ver que, por exemplo, carnes, proteínas, eles respondem por uma parte enorme do seu CMV, talvez 80%, talvez 70%. Então é importante, mas eles representam só 20% da sua compra. Então, em termos de valor, ele é muito grande, mas em termos de compra, são compras menos intensas, menores de menor frequência. Então, se você pegar essas coisas que parecem ser pequenas e focar nelas, você está cuidando da maior parte dos seus problemas. É isso que a gente fala quando a gente fala, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de monitorar a curva ABC de um negócio. O ABC pode ser tanto para faturamento, quanto para compra, quanto para controle, para custo, para várias coisas no seu estabelecimento. Esse conceito é interessante. E compras e venda é você monitorar aquilo que você está comprando contra aquilo que você está vendendo. Então, sei lá, venda de bebidas é 30% da minha... compras de bebidas é 30% do total das minhas compras, quanto que é a minha venda de bebida? Corresponde também a 30%? Ou corresponde a muito menos do que isso? Não, corresponde a 10%. Pô, então eu estou comprando 30% das minhas compras são bebidas, e eu só estou vendendo 10% da minha venda é bebida. Então tem alguma coisa errada aí, né? Ou talvez não tenha alguma coisa errada, seja assim mesmo, você está estocando alguma coisa para o futuro, para um evento que vai ter semana que vem, para o mês que... não sei, mas é importante você analisar essas questões. Então são os indicadores do negócio que você tem que analisar o tempo todo. Em termos de pessoal, você tem que... Nesse nível de gestão, você tem que cuidar de escalas. Escalas é uma coisa difícil de você fazer. Você tem um domingo por mês que o cara tem que folgar, depois ele tem 7h30 por dia que ele tem que trabalhar, aí você tem a folga do almoço que você tem que dar para a pessoa. Então escala é uma coisa complicada de fazer, mas você tem que aprender a dominar essa arte da escala na planilha, né, de preferência na planilha. Você tem toda a documentação de funcionário que, se você não faz hoje em dia, está arriscado a ter um problema trabalhista enorme no futuro. Tá? Então é legal você ter certinho toda a documentação, você cumprir com a burocracia de lidar com o pessoal dentro de um restaurante. São várias coisas. Cada vez que você faz uma advertência, tem que ser registrada, uma suspensão, quando você entrega um uniforme, tem que ser registrado, tem um monte de formulários, um monte de planilhas que você tem que preencher para ter uma gestão boa, clara e transparente do seu pessoal. As rotinas administrativas, todas baseadas em processos, porque quando a gente tem tudo, a gente já falou 500 vezes também aqui no canal, baseia tudo que você tem no processo, você faz ações repetitivas, tarefas repetitivas, elas têm que estar escritas em algum processozinho que tem lá uma bacia de processos em algum lugar do seu computador. Tá? E de preferência um manual de operações onde tudo que se faz no seu estabelecimento esteja escrito o como se faz. Uma cópia das planilhas, uma cópia dos formulários, uma cópia dos checklists, uma orientação de como proceder, como fazer as coisas. É muito legal quando a gente tem isso por escrito, tá? Essa rotina por escrito, bem clara, para todo mundo ver. E finalmente, a gente fala dos sistemas, né? Os sistemas que um restaurante é cheio de sistemas, você tem sistemas de controles, que são super importantes de você dominar esses sistemas de controle, para você não perder. É muito fácil você, quando não está acompanhando esses sistemas, você perder o controle do seu estabelecimento, não cai nessa. Os softwares, porque um restaurante também é um conjunto de softwares, você tem software de controle de estoque, você tem software de caixa, software de delivery, você tem um monte de coisas, você tem os aplicativos, né, os Ubers da vida, os Raps da vida, os aplicativos que você usa com seus clientes quando eles estão na mesa, um QR Code que você pede para ele habilitar o celular dele para fazer a comanda, para fazer o pagamento. Hoje em dia está muito moderno isso, então o domínio dos aplicativos também é importante, e o seu sistema
de caixa, de controle da abertura de mesa, de fechamento de caixa, de abertura de caixa e tudo que se relaciona a dinheiro, cartão, ticket restaurante, tudo isso faz parte desse sistema administrativo que você tem que dominar também. Então, tudo isso é muito importante e, mais uma vez, eu repito que eu estou preparando, devido à demanda gigante que eu recebo de pessoas falando assim, nossa, por que curso que eu posso fazer? Eu não quero, sinceramente, que as pessoas gastem 3, 4 mil reais para fazer um curso numa universidade, que até acho legal, se a pessoa tivesse dinheiro para gastar para fazer um curso numa universidade de gastronomia, eu acho muito bacana, mas às vezes essa informação mais assertiva que a pessoa precisa, as planilhas que ela precisa para se dar bem no seu negócio, os formulários que ela precisa saber preencher, os procedimentos que ela precisa fazer, são coisas práticas e são coisas que eu vou ensinar num curso que eu estou preparando, que está muito legal, e o curso vai começar, tem essas 4 colunas que eu falei, né, do administração, cozinha, serviço e marketing. Então a gente vai fazer eventualmente um cursozaço para cada um desses pilares, mas a gente está começando pela administração, o básico e o avançado da administração, para te entregar isso, porque é tanta gente pedindo que eu resolvi fazer esse curso, que vai ser muito legal, vai ser um curso online, então você vai receber as planilhas, você vai receber tudo, você vai receber as aulas, vai ser muito bacana, eu garanto para você, e está quase saindo do forno, aguarda aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço para você e até a próxima.